Bem-vindos a mais um Voxcast, é o podcast da Vox Maringá, onde a gente tem os alunos que se formaram no curso pós da Vox, que é o nosso curso de oratória avançado. E aqui eles já viveram a jornada ou Master ou Academy e estão na sua segunda jornada de desenvolvimento. E eu gosto de registrar aqui esse agradecimento pela confiança no trabalho da Vox e no trabalho da Vox Maringá. Então, prepare-se para se inspirar com histórias de transformação e de conquistas e muitos desafios também. E hoje, a nossa convidada é a Pamela Braga. A Pamela, gente, ela é engenheira civil formada há 26 anos pela Escola de Engenharia de Lins, em São Paulo. Ela é engenheira concursada na Prefeitura de Maringá desde 2013 e atua no setor de uso e ocupação do solo, fazendo aprovações de loteamentos, subdivisões, retificações e muito mais. Pamela, bem-vinda! Obrigada, Paula. Pamela, mas melhor do que eu é você. Para falar quem é você, quem é a Pamela, conta para o pessoal. Bom, a Pamela é uma garota que com 12 anos sonhava em ser engenheira, via seu pai todos os dias na firma dele, ele tem uma firma aqui em Maringá de empreendimentos imobiliários em Ingá, e fez 50 anos o ano passado. E nisso, todos os dias visitando a firma do meu pai, foi crescendo aquele sonho de se tornar engenheira. Com 12 anos já tinha certeza dessa profissão. Nossa. E com 15 eu comecei a trabalhar na firma dele como desenhista de projetos, a Nanquim, na época do Nanquim ainda, né? Nós somos antigos, né? E com 18 entrei na faculdade, na Escola de Engenharia de Lins. 2 anos antes de me formar, vi uma reportagem que estava se formando a capital de Palmas, Tocantins, e aquilo me despertou uma grande vontade de ver como que era abrir uma cidade. Nossa. Então, na época, assim que eu me formei, catei um avião e fui para Palmas para abrir essa cidade. Nossa, você tinha quantos anos, Pamela? Você lembra? Eu tinha 23 anos. Novinha, né? Novinha. Foi viver esse desafio fora, bem longe. Fui com a cara e com a coragem, né? E não conhecia ninguém, não conhecia nada ainda. E fui encarar esse desafio como mulher, como recém-formada, para ver como que era. Legal. E Pamela, eu sei que teve muitos desafios, né? Você acabou de contar para nós que desde pequenininha você sempre quis ser engenheira. E a gente conversou já em bastidores, nas aulas, que teve uma história curiosa nesse desafio aí em Palmas, né? Conta para nós um pouco quando você tinha que se colocar na frente do pessoal que ia tirar dúvidas com você, dos vários nomes parecidos. Bom, esse primeiro desafio profissional foi tocar uma obra com 1.800 metros quadrados, com 50 peões. Era o Centro de Controle de Zoonose de Palmas. E eu era recém-formada, nunca tinha tocado obra nenhuma, mal sabia os termos técnicos ainda, não existia Google, não existia internet, estava começando a existir celular também. E, às vezes, os peões perguntavam para mim, doutora, está certo isso aqui? Doutora, eu estou com uma dúvida técnica e tal. E eu olhava, às vezes me via perdida, não sabia o que era, corria no orelhão lá, ligava para os engenheiros aqui e falava assim, gente, ele jogou o cimento no chão e eu não sei se está certo ou não, como que é, né? Ele falou que taliscar, não lembro o que é isso, né? Pelo amor de Deus. E daí eles respondiam, eu ia lá, falava assim, Nelson, o mestre de obras, o que você acha? Se ele me respondesse que tinha algo a ver com o que eles tinham me falado, eu falei assim, cara, você sabe, você tem que ser mais seguro de si. Senão, eu jogava de volta o que ele tinha respondido, ia chegando até uma hora que eu via que estava tecnicamente correto, e assim foi indo. Olha, o Google da época foi o orelhão. Gente, para quem não sabe o que é orelhão, a galera jovem, era um lugar que tinha um telefone público, onde a gente tinha que ter uma ficha ou um cartão para poder ligar para as pessoas. Não existia celular. Né? Então, foi a nível hard no começo, assim. E eu lembro também que eu tinha lido um livro do Dale Carnegie que falava que o som do nome da pessoa era o som mais doce que ela poderia ouvir. Falei, vou aplicar essa técnica aí, vou decorar o nome de todo mundo na obra.
Comecei a perguntar o nome para eles. Tinha 11 Raimundo Nonato na minha obra. Eu falei, gente, por quê? Por que, né, que você chamou Raimundo Nonato? Aí me disseram na época que era um padroeiro do Ceará. Aí eu peguei, era Raimundo Nonato dos Santos, Raimundo Nonato da Silva, e decorei o sobrenome de que vinha depois do nome de cada um. E nisso eu adquiri assim, a confiança deles, porque foi para eles realmente muito importante. Então, já naquela época eu via que a inteligência emocional valia bem assim, tanto quanto, até mais, do que a técnica. Se você quer se destacar, você tem que procurar esses ganchos, esse desenvolvimento aí, porque é muito importante. As habilidades. E legal, Pamela, que você falou isso, você leu um livro que trouxe na época, já te ajudou. A Pamela tem muito essa característica de aplicar tudo que ela aprende, isso é muito legal. E na Vox a gente tem isso na nossa aula de persuasão e influência. Chamar a pessoa pelo nome, gente, ela não é mais um. Você gera essa conexão, essa identificação, e você viu na prática que gerou confiança. Sim, isso daí foi o que me fez assim superar a falta ainda de não saber todo o conhecimento técnico. Eu estava começando ainda. Isso gerou conexão entre eu e minha equipe. Que bacana. Legal. E Pamela, como que você começou a de fato buscar curso, desenvolvimento, trabalhar a tua comunicação? Como que isso surgiu na tua vida? Bom, depois desse período aí que eu tive em Palmas, eu voltei, retornei para Maringá. Vivi um bom tempo como autônoma e toda a meu desenvolvimento profissional sempre foi relacionado na engenharia com conhecimento com pessoas. Eu sempre notei que você ter uma proximidade, uma facilidade de se relacionar bem com as pessoas é fundamental. Tanto em obra, como na política, como até com os filhos, porque eu sou mãe de 3 filhos. Isso é o que faz com que você tenha sucesso na vida. Então, eu sempre tive essa preocupação. Todos os cursos possíveis, PNL, tudo que eu pude fazer, livros também, eu sempre fui atrás. Sempre investiu em se desenvolver. Sempre investi. E 2022 aconteceu que eu tenho um filho que estava num momento muito difícil da vida dele, que é o Alex. Ele tinha passado assim por diversas terapias. Ele tem um autismo e ele tinha muita dificuldade de se comunicar, porque o autista ele tem, mais do que nós, ainda uma dificuldade um pouco maior, né, da comunicação. Estava num período assim que era um período chave da vida dele, porque estava terminando o 2º grau, adolescência, ele ficava acuado ali no quarto, não queria saber da vida, de nada. E a Vox era perto da minha casa. E eu passei em frente um dia, indo ali fazer uma compra, e olhei, bati o olho e vi escola de comunicação, de oratória, e veio como se fosse um estalo na minha cabeça. Eu falei, acho que eu vou entrar aí e vou ver como que é. E daí, marquei até para falarem para eles juntos, né, mostrarem o material, e eu vi que vários livros e vários cursos que eu já tinha feito, tinha bastante ali coisas a respeito e coisas além até. Estava presente ali. Estava presente e que aquilo ia ser muito bom para ele. Eu fiquei interessada na hora para mim. Só que o foco principal era ele no começo. E daí, na época, eu peguei e matriculei ele, em setembro de 2022. Eu nunca vou esquecer. E o Alex, no começo, eu tinha que cutucar ele para ir, né? Ele não queria, não. Não queria, não, porque ele estava meio desanimadão mesmo. Ele estava bem assim... crítico. Ele estava triste com a vida, ele estava com depressão até, né? E ele começou a ir, foi uma aula, 2, eu ia empurrando ele, 3. Na 4ª aula, eu falei, acho que esse menino deu um balão, deve ter sumido, né? E, por minha surpresa, ele estava na aula. Aí, de repente, ele começou a sorrir, começou a se arrumar. Ele estava bem gordinho também, né? Ele começou a fazer dieta, começou a fazer caminhadas. Ele não... Pela depressão, já não gostava muito de, às vezes, tomar um banho, cortar o cabelo. Não precisei nem pedir mais. Começou a passar a roupa. Eu falei, esse moleque tá esquisito, hein? Falei, tá muito bom. Tá muito bom para ser verdade. Eu falei, o que tá acontecendo com esse menino, né? E ele começou a postar vídeo. A rede social dele era desativada, inclusive. Ele não mexia, né? Ele começou a postar vídeo no Instagram, bom dia mundo, bom dia vida. Eu comecei a ficar até com medo, sabe? Eu comecei... Foi de um extremo ao outro. Foi de um extremo ao outro, assim.
E eu comecei a me inspirar. Voltou a acender aquela chama que estava perdida lá atrás da Pamela, sabe? Que eu estava meio desanimada também por conta de toda essa situação. E ele foi assim, terminando o curso, eu pensei assim imediatamente, falei, eu vou fazer também. Primeiro, porque eu tinha gostado muito do material. Segundo, que sempre teve a ver com o meu perfil, com a minha característica de estar sempre buscando o melhor. Eu nunca paro de aprender, eu gosto muito de estar me desenvolvendo, de aprendendo, de evoluir como ser humano. E terceiro, né, que eu gostaria de estar ali em conexão com ele. Eu queria estar falando a mesma linguagem dele. Legal. E foi onde eu peguei e me matriculei também na Vox. Olha só, inspirou, o Alex te inspirou. Me inspirou. E, gente, quem está acompanhando os episódios sabe que o Iago já comentou que foi uma inspiração também. Ele ficou muito entusiasmado com a transformação do Alex, porque todo mundo se transforma. A gente vê essa evolução muito maravilhosa em cada aluno, mas tem alguns, como o Alex, que é realmente inspirador, né? O Alex, ele inspirou muitas pessoas da turma dele. Ele virou referência, não é porque é meu filho, não. Mas quem vê a história, inclusive eu convido vocês para dar uma olhadinha lá no site da Vox, tem a história do Alex, antes e depois. Isso, tem. Tem ele como protagonista, Tem contando também. essa história com a Pamela. Ele até ganhou, a nível do Brasil, né, uma pós Isso, ele ganhou o curso pós por ter sido uma das histórias eleitas de transformação do aniversário da Vox Chuyu desse ano. Olhem lá também a história, que está bem bacana, está bem bonita para quem quer conhecer um pouquinho mais dessa história aí. E também tem a história da Pamela no vídeo do Dia das Mães desse ano, o depoimento dela, que está muito lindo também. Tá sim, vão lá e dão uma olhada. É isso aí. E Pamela, você conheceu a Vox dessa forma através do Alex, se inspirou e fez a jornada Academy e hoje está no pós, ou seja, praticamente aí 1 ano e meio dessa jornada de comunicação, de transformação. Isso exige, né, Pamela? Esforço, dedicação, persistência. Sim, foi tão gostoso, tão bacana, tão inspirador, que eu não faltei nenhuma aula. Eu fui em todas as aulas, eu não vi a hora de chegar segunda-feira, porque não é uma terapia, mas foi terapêutico. E eu tive a sorte que no grupo de pessoas que eu estava, eram pessoas assim, era um grupo bem... cada um com uma característica totalmente diferente, tanto de profissões como de personalidade. E foi muito gostoso a troca, o aprendizado. São pessoas que eu vou levar para sempre no meu coração. E foi um crescimento mútuo ali, né? Um com o outro. E mudou totalmente o meu jeito de ver a vida. Eu me reconectei com a minha criança interior, com a Pamela, que estava perdida lá atrás. Aprendi a respeito de mim mesma. E o autoconhecimento é muito importante. É o melhor investimento que a gente faz, é o que a gente faz de se autoconhecer. Porque isso faz com que a gente encare a vida de uma maneira totalmente diferente. Que a gente esteja preparado realmente para a vida. Sim, e é o que a gente fala muito, né, Pamela? Quando costumamos dizer que não é só oratória, é além da oratória. Muitas pessoas acreditam, como a gente já comentou em vários episódios aqui, que oratória é só para palestra, só para falar em público, só se eu vou ter uma função realmente de muita exposição. Mas não, né, Pamela? Relacionamentos pessoais, né, familiares, a tua profissão que você usou muito, já vai comentar aqui com a gente, e se conhecer, descobrir o seu melhor, as suas qualidades, dar valor para isso. Sim, eu encarava assim de outra maneira. Às vezes você pensa que é com você, mas às vezes é o outro. Você conhece você mesmo e você começa a observar de maneiras diferentes no teu ambiente de trabalho, das conexões que você faz do dia a dia. Você começa a perceber o teu entorno de maneira diferente. E isso é muito importante porque te abre caminhos, te abre oportunidades que você não teria. Frase, né? Quando você muda, o mundo muda. Exatamente. Exatamente. Então, é um investimento que vale muito a pena, porque quando você não investir em conhecimento, você está tendo perdas que vão te custar caro também. Olha só. E, Pamela, você tem algum exemplo que você lembra, seja exemplo prático, história, de você ter aplicado? Eu lembro que você era uma aluna que aplicava sempre. A cada aula, aplica, tinha resultado, realmente se dedicava e via os reflexos na tua vida. De você ter usado técnicas específicas, ter modificado alguma coisa nos teus comportamentos, por ter mais clareza de quem você é? Olha, eu sempre comentei com as minhas amigas mulheres que
trabalham comigo na prefeitura, que mulher muitas vezes é interrompida em reuniões, ou às vezes a gente tem mais dificuldade de ser assim, de se posicionar, porque é uma cultura que existe. E na tua profissão é um ambiente muito masculino. Muito mais masculino do que feminino. E já tinha sido uma queixa de outras amigas minhas também, que às vezes são mestres no que vão falar e são interrompidas, ou estão falando, tem muita gente falando ao mesmo tempo, não consegue se expor, e gera insegurança. Então, às vezes, você nem abre a boca para falar, sendo que é tão importante que a gente está ali expondo algo que é para o município, não é para você. Não é só tua carreira pessoal, algo que é para os outros, que é para ajudar o planejamento da cidade. Sim. E eu faço parte de muitas comissões assim que são interdisciplinares. Então, às vezes só tem um engenheiro civil, o outro é um arquiteto, o outro é um biólogo. Se eu não falar, eu vou estar deixando de contribuir na minha parte profissional. Então, isso gera graves consequências, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer, eu já comecei a aplicar várias técnicas que fez com que isso daí parasse de acontecer. Primeiro que eu já me senti mais segura, porque eu já tinha técnicas de fala, né? Primordial, né? Que é primordial, Você já começa a ver de maneira diferente. Segundo que tem técnicas mesmo, de rapport, de técnicas para falar no microfone, para falar com slide. Feedback sanduíche, maravilhoso. Recomendo para vocês irem lá aprender, que isso daí muda totalmente na parte de liderança. Porque, assim, falta bastante, a gente vê que falta. Num ambiente assim, que tem política, que tem mudança o tempo inteiro de chefias, porque faz parte, é o tipo de serviço que eu trabalho. É a dinâmica da É dinâmica. Você vê que falta muito esse preparo das pessoas investirem na parte de liderança para não gerar um adoecimento do local. Gera muita confusão, porque tinha que ter mais clareza do que você espera dos seus cooperados ali, né? E tem que ter um ambiente sadio de convivência. Então, a Vox também dá esse preparo para você. É muito importante isso daí. Eu fui aprendendo... São técnicas, assim... Não dá para falar aqui em poucos minutos tudo que a gente aprende. É só vivenciando mesmo. E são inúmeras, né, Pamela? A gente falou bastante aqui também que são coisas do cotidiano, que acontecem no dia a dia, que você vai aplicando. Não precisa ser uma coisa muito específica. É o fato que você falou, poxa, eu vou liderar uma equipe, como que eu faço para minimizar conflitos, para eu conseguir me posicionar e ninguém se sentir atacado, né? Sim. Então, você exercitou muito isso. E uma coisa que me marcou bastante, que eu até assisti na página da Vox mesmo, o que é o dono da Vox falar, que você começar a falar, vai curando. Vai curando feridas que você tem, às vezes, ali da infância. Por isso que é terapêutico. É terapêutico, é muito, muito bacana. E a Vox, ela tem dinâmicas que, do começo ao fim, você fala em pelo menos 2 vezes cada aula que você tem. No mínimo. No mínimo. Você sobe lá e fala. É um spoiler que eu estou dando para vocês. E eu não conseguia nem me imaginar falando. No começo, eu entrei em pânico até. Mas hoje, a Pamela de hoje não é a mesma que entrou lá naquele dia. O Alex, muito menos. Muito mais confiante, né? Confiante, namorando, passou em engenharia mecânica na UEM. Olha só. É um menino que eu não sei nem como que ele iria fazer essa faculdade, porque ele entrar na faculdade ia ter dificuldades comportamentais, porque não interagia. Ele entrou na faculdade já com outro jeito de agir, fazendo parte de equipes de apresentação, namorando. Olha só. Palestrando na igreja. Quem diria, hein? É transformador. Que bacana. E, Pamela, para a gente ir encaminhando para o final do nosso episódio aqui, que grande lição que você tira da sua própria história? Você tem inúmeras histórias, a gente teve o prazer de compartilhar várias, né, nessa jornada aí de praticamente 1 ano e meio com a Pamela, mas que grande lição que você tira do seu próprio case de sucesso? Eu vou falar uma coisa que eu gostaria de compartilhar com as pessoas a respeito da vida. Que competência técnica é o mínimo que você tem que ter. Isso daí você não está nem indo para o jogo se você não tiver. Porque para estar preparado para o mercado de trabalho, que nem no concurso, você tem que ter. Se você for trabalhar como engenheiro, você tem que ter o diploma de engenheiro. Isso é o mínimo, senão você não está nem preparado para o jogo. Mas a competência comportamental é o que vai fazer você ter o destaque. Então, o preço da não
do não conhecimento é um preço muito caro para se pagar. Uhum. É aquela carreira que você não vai deslanchar, é aquele cargo que você gostaria de ter de destaque. Tanto é que tem muitas empresas que estão procurando por aí esse líder e não estão encontrando. Uhum. Então, pense bem no que você está perdendo na hora que você não investe em você. É o que eu tiro para a vida. Que bacana. E a liderança, assim como a comunicação, né, Pamela, pode ser desenvolvida. Muitas pessoas acham que você nasce, que é um dom, e não é. Basta você treinar, se dedicar, praticar, e você vai desenvolver e vai ficar bom, sim. Exatamente. É algo que é precioso. E é treinável e faz a vida da gente ficar muito mais fácil. Te dá liberdade. Te dá liberdade. Uhum. Quem se comunica ganha o mundo, né? Uhum, que maravilha. E, Pamela, uma mensagem final para quem está te ouvindo, aquela mensagem de coração que você fala para o público. Acredite em você, invista em você, porque você só não realiza o que você não sonhou em realizar. É o que eu digo para vocês. Legal. Seja protagonista da sua própria história. Seja protagonista da sua própria história, porque você só não chega onde você não sonhou em chegar. Verdade. Olha, sabe as palavras, gente. Guardem isso, porque é de coração da Pamela. Pamela, queria te agradecer muito por ter participado aqui. E deixa o seu pitch final, o contato, não sei se é rede social, WhatsApp, mas para quem quiser te acompanhar, trocar uma ideia, conhecer melhor a Pamela, continuar daqui essa conversa contigo. Bom, a minha especialidade é loteamentos. Quem quiser me encontrar, loteamento, subdivisão, retificação, eu trabalho lá na CEURB, no 3º andar da prefeitura. Meu Instagram é o que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, e é o @Pamela Braga. E também, qualquer coisa lá na prefeitura. Estou à disposição de quem precisar. Maravilha. Então, procurem a Pamela, que está aí melhorando o nosso município nessa área, né, da subdivisão solo, retificações. Uma profissional muito competente, diga-se de passagem, né? Obrigada, Paula. E, gente, esse foi mais um VoxCast, o nosso podcast aqui da Vox Chuyu Maringá, onde teve convidados especiais como a Pamela aqui hoje. E se você também quer conhecer melhor como a comunicação pode transformar a sua vida, melhorar os seus relacionamentos e quer fazer isso num ambiente seguro, acolhedor, com profissionais qualificados e com a metodologia certa, vem para a Vox Chuyu. Segue a gente nas redes sociais, @voxchuyu.maringá. Eu sou a Paula e te vejo no próximo episódio.